A Rádio Cultura passa a apresentar o programa Contraponto, a voz do povo. Entrevistas, comentários e tudo que é notícia, você fica sabendo a partir de agora. Contraponto, a voz do povo. Oferecimento: Plano Itamed Coletivo Empresarial ou Familiar. Consulte a promoção 35760805 e Destro Macro Atacado. Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, Vila Portes. Fone 2102-2500. São 11h03. Muito bom dia, meu caro ouvinte da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. Sou Nelson Rodrigues, carinhosamente os cumprimento em nome da mais gabaritada equipe de rádio jornalismo do Paraná. E a partir desse momento abrem-se as cortinas, começa mais um Contraponto da Cultura. Quinta-feira na semana, 11 de agosto de 2016, cristãos católicos comemorando o dia de Santa Clara de Assis. Santa Clara nasceu na Itália e seu nome foi dado em virtude de uma voz que sua mãe ouviu enquanto orava antes de dar à luz a filha. Aos 19 anos de idade, apresentou-se na igreja de Santa Maria dos Anjos, onde era guardada por São Francisco, que foi o seu grande orientador. Ela era muito caridosa com o próximo, mas praticava com tanto rigor sua penitência, que São Francisco aconselhou que moderasse. Sob a direção de Santa Clara, foi fundada uma nova ordem, as Clarissas. Depois da morte de São Francisco, Santa Clara deu continuidade às obras que aprendeu e iniciou com ele. Eu repito porque eu sei que tem muita gente devota a Santa Clara de Assis, é a santa dos cristãos, de comemoração do calendário dos cristãos católicos no dia de hoje. Hoje é dia do Pendura. É hoje a Pendura? Hoje é dia do Pendura. Mas não pode rapaz. mais, né? Não pode mais, né? Pode. Pode? Como não pode? Pode ainda? Sempre pôde. É? Sempre pôde. Sempre pôde. Em São Paulo, lá no Largo de São Francisco, que é a faculdade de Direito mais renomada no Brasil, eles são os comerciantes lá, os donos de bar e tal, dos botiquins, já fazem acordo previamente. Entendeu? Por quê? Porque o dia da pendura é o seguinte, o que é? Era uma coisa que ficou de chacota, e o pior é que eles aprenderam mesmo, né? Era uma coisa de chacota para saber a habilidade, a esperteza dos estudantes de direito e tal. E daí eles chegavam, tomavam no bar e falavam: pode pendurar aí, moço, que tá não sei o quê. Onde é que não está o crime? Se tiver dinheiro no bolso, não é crime. Entendeu? Se tiver dinheiro no bolso. Manda pendurar porque discordou. Não, essa cerveja, o senhor falou que está muito gelada, não está gelada suficientemente, nós não vamos pagar, vamos discutir, pendura aí, depois nós vamos ver. Esse bolinho de bacalhau aqui que o senhor serviu estava muito salgado. Então, se chegar o policial e dizer assim: mas você tem dinheiro para pagar? Eu tenho. Não era um estelionato que eu estava praticando, entendeu? De fazer uma compra sem... Eu só estou discordando da qualidade. Aí daí eles inventam alguma coisa. Eu sei que tem, digamos, donos de bares e tal, em volta da faculdade, que já fazem o acordo com a gurizada, como quem diz o seguinte: vamos... Só um pouco, né? Não marca tudo e tal, porque senão eu levo na cabeça. E aí esses comerciantes passam a ser simpáticos dos estudantes. E aí, fora o dia da pendura, eles vão lá e consomem como devem consumir. Mas, enfim, é o dia da pendura. É dia da consciência nacional do quê? Dia da consciência nacional. Tá, então eu sou nacional. Dia da consciência nacional. Porque tem o dia da consciência do branco, do preto, do índio, do isso, do aquilo. Tá, agora tem um dia da consciência nacional. Tá bom, então eu sou nacional. Hoje é o dia do direito, 11 de agosto, evidentemente, muitas, nos centros acadêmicos, a gente vê muitas, na OAB, muitas disputas de chapas, né? Com a chapa 11 de agosto, sempre, né? A chapa 11 de agosto é sempre uma data que se faz. É dia do eletricista de autos, de automóveis, é dia do estudante, é dia do garçom, é dia do hoteleiro, é dia do magistrado e é o dia da televisão. E o dia da consciência nacional? Santa Clara é a protetora daqueles que trabalham com televisão, tá?
Santa Clara é a protetora. Santa E Clara a do Tempo também, não é? Não, Santa Bárbara. Ah, Santa Bárbara. Mas não tem a ovo da Santa Clara, que é o ovo, não é? Bom, para não chover? Hoje a Santa Clara que eu me refiro, ela protege aqueles que trabalham na televisão, de acordo com a crença católica. O Dia da Consciência Nacional foi criado com o intuito de celebrar os princípios nacionais e de promover o patriotismo da população brasileira. Então ensine o hino nacional às crianças, isso. Façam cantar isso na escola, aprender isso na escola, o que significa a letra do hino nacional, né? Impávido colosso e o lábaro que ostenta as estreladas. O que é o lábaro que ostenta as estreladas? Betis? Não sei. Lábaro é bandeira, filho. O hino nacional é estudante de letra. O hino tem que ser interpretado, o hino nacional para as crianças, né? Aprenderem logo cedo o que significa o hino. Porque às vezes sabe cantar, sabe ele decora, mas não sabe o que significa, né? São palavras que em desuso, são palavras mais... Né? Então é importante que se traduza o hino. E falando em lábaro e em bandeira, o Instituto Catana, aqui de Foz do Iguaçu, que está ocupando agora aquele espaço que era da... Está ocupando o espaço que era da Guarda Municipal ali, que é do governo federal, ou do governo estadual e cedido ao município. Eles ocuparam aquele espaço e o trabalho que eles estão fazendo neste momento é averiguar todas as bandeiras de Foz do Iguaçu. Eles estão fazendo a troca de bandeiras que estão estragadas, que estão rasgadas, estão colocando bandeiras novas. Aqui da Ponte Internacional da Amizade eles acabaram de trocar. E o objetivo é recuperar todas as bandeiras que estão no município. E eles fazem também a investigação ali se a bandeira está sendo cuidada como ela deve ser e como... Evidentemente, porque tem uma legislação específica para como que você guarda a bandeira, onde você pode hastear, o posicionamento do pano, o que você faz com a bandeira quando ela não tiver mais utilidade, tiver em frangalho, rasgada, como eu vejo muitas bandeiras por aí. Aliás, teve uma bandeira de R$8.000 na época, aquele 5 mil e pouco, vocês lembram? Né? Eu sabia que a bandeira do alto da Avenida Brasil. Essa mesmo. De 5 mil e pouco. E esse é o seu Pedro Eneilto, doutor Nelson, que vez ou outra ele já até notificou judicialmente, foi lá na justiça pedindo providências com situações de bandeira. Seu Pedro Eneilto, do projeto Catana, que o Caleb está mencionando, ele é um personagem antigo em Foz do Iguaçu, que é isso que o senhor está dizendo. Ele, vez ou outra, ele está numa escola, ele está em algum lugar, pedindo aos professores, pedindo à comunidade a cidadania, ao respeito aos símbolos nacionais. Claro, esse é o seu Pedro Eneilto, que estava aqui a semana passada com a gente. Porque o negócio é o seguinte, Cida, essas coisas não ocorrem por acaso. Você tinha o regime militar governando o Brasil. Sim. Tá? Que ele não é uma democracia bem aberta, mas não chegava a ser uma ditadura, porque era uma ditadura que tinha eleição, era uma ditadura que tinha não sei o quê, que tinha congresso e tal. Mas então vamos colocar lá. Você tinha um regime militar governando o Brasil. As razões pelas quais tomou o poder, também nós ficaríamos aqui o dia inteiro e traríamos os grandes historiadores e analistas e tal, e não seríamos convencidos exatamente dos quês e dos porquês. Mas o fato é que, quando os militares deixaram o poder, começou a ser feita uma linguagem de desprestígio, aquilo de desmerecimento, aquilo que se praticava. Por exemplo, bandeira do Brasil ser hasteada no pátio da escola. Sim. Entrar em formação antes de entrar na sala de aula e cantar o hino nacional. Isso é coisa de milico, eles diziam. Né? Isso é coisa dos milico. Nós temos que ser democratas aqui e tal. E foram deixando. Por que não seja? É feio. Hoje em dia, prestem atenção. Você chamar uma pessoa idosa, o próprio idoso diz assim: não me chame de senhor, me chame de você. Tá, vai diminuir a idade, vai dar essa... Mas, enfim, tirar o princípio da autoridade do professor, tirar o princípio da autoridade materna e paterna, até uma lei de não poder dar a palminha aprovaram. Isto é coisa de lá cá, e está aí os nossos queridos, amados
menores não sabendo para onde que vão. A disciplina escolar. A disciplina. Mas é para ver o mal da ditadura, o mal do regime militar que deixou esses resquícios até hoje. Não é. Respeito é respeito, tendo ditadura, não tendo ditadura e tal. Quando você ensina o desrespeito, você está ensinando o desrespeito. Mas é que essas coisas foram criadas essas coisas foram colocadas junto com o militarismo, e quando a população se livrou desse militarismo, essas coisas foram juntas e não deveriam ter ido. Mas foram juntas. A população está com saudade disso. Dante, você teve uma linguagem estatal fazendo isso. Se você fizer uma enquete no site, de lacaio. Se você fizer uma enquete no site da Rádio Cultura perguntando para as pessoas aí quem é a favor da volta ao hino nacional na porta das escolas, não estou dizendo que isso é contrário. Pegue os países que nunca tiveram ditadura, são os mais patriotas, o que mais gosta da sua bandeira e que mais cantam o hino. Pois é, mas nunca teve, porque você não precisa ter, você tem uma identificação de uma ideologia política. Isso não lhe autoriza você desprestigiar os símbolos nacionais. Eu concordo. Claro que não, mas é que a força que foi feita, inclusive com os símbolos nacionais na época da ditadura militar, criou isso até hoje na população. Vai demorar um pouco de tempo. Dante, eu estou falando o seguinte, esse é o contraponto da cultura, e eu acho que você, a tua observação. Eu, talvez mais feliz você, eu vivi os dois momentos. E tem um momento que até a semana passada, veja, você querendo levar a ferro e fogo, não pode ter banheiro de menina e não pode ter banheiro de menino na escola. O que é isso? O que é isso? Entendeu? Não pode chamar professor de senhor. O que é isso? O que está por trás disso, Anderson? É uma degradação do ensino, né? Quer dizer, nós estamos invertendo aquilo que a natureza construiu há muito tempo, né? A própria natureza já indica essas coisas. 11 e 14, que daí nós iríamos com 25 mil contrapontos, também não é um assunto de conclusão. Agora, você dizer que não teve uma coisa orquestrada, porque o Estado não podia mais mandar tal qual o Stalin matando. Então tem que ele mandar pela necessidade do indivíduo. Então eu tomo conta de você. Eu sou dono de tudo, não tem pai, não tem mãe, não tem professor. Eu, esse mastodonte chamado Estado, o Big Brother, né? O grande irmão, é que vai te dar conclusão. Mas isso seria para outro momento. Eli, você está onde? Doutor, eu estou aqui no GAECO. Em cima disso que vocês estão discutindo aí, ontem eu estava no batalhão do Corpo de Bombeiros, na solenidade, e a banda do 14º Batalhão estava executando o hino. Aí um nosso companheiro de imprensa falou, mas que hino que é esse? Eu falei, cara, isso é o hino da bandeira. Isso eu cantei na escola há muito tempo. Eu não conhecia. Pô, que bacana. O hino da bandeira, hein? Eu cantava o hino da bandeira, o hino da independência e o hino nacional. Eram esses 3 hinos que nós cantávamos durante a semana, um cada dia perfilado. Doutor Nelson, eu estou aqui no GAECO e, inclusive, eu vim averiguar uma informação que eu recebi, e essa informação, eu conversei com o doutor Marcos Araguari, e até perguntei a ele com relação a essa informação. Ele disse, eu só não posso falar no ar, não posso dar entrevista, porque está sob segredo de justiça toda a investigação da saúde. Mas a informação que eu obtive foi o seguinte, uma médica de um posto de saúde, de uma unidade de saúde, da Vila Yolanda, vou colocar logo as claras para a gente poder ir a fundo no negócio. Segundo a está sendo investigada, ela teria saído de viagem no mês de julho e teria deixado assinado todo o movimento dela, de quem que ela teria atendido, mas ela estava em viagem, mas o movimento estava assinado que ela teria atendido. Entendeu? Eu tenho inclusive o nome da médica, ela teria assinado o movimento de consulta. Vou explicar para o ouvinte da Rádio Cultura. Eu sou médico. Eu saio de viagem e vou ficar fora quarta, quinta, sexta. Mas aí eu deixo assinado, olha, na quarta-feira eu atendi fulano de tal, na quinta-feira eu atendi ciclano, na sexta-feira, sendo que eu não estava ali, como é que eu atendi? Além disso, uma outra informação também, que essa mesma médica estaria sendo investigada por ter mais de um cartão, ponto, daqueles cartões de assinar, entendeu? Então, quer dizer, é muito complicado, é uma denúncia grave que está sendo investigada, inclusive pelo GAECO. Doutor Marcos Araguari não quis entrar em detalhes, pedi a ele para que ele pudesse falar no ar, mas ele disse que está tudo em segredo de justiça, mas essa informação eu obtive, inclusive confirmação de gente dentro da Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu. Eu acho que é complicada essa situação, né, doutor Nelson? Complicada faz tempo, né? Agora,
nós estamos vivendo aí, nós vamos entrar nesse assunto. Eli, obrigado, viu? Assim que você tiver mais informações, aí você volta aqui no Contraponto da Cultura. Tem uma discussão aí que campeia pela cidade, que é o não pagamento para alguns médicos de serviço que teria sido prestado. Né? Diz, não, nós prestamos um serviço e não recebemos pelo serviço prestado. Ok? Ok. Acontece que o GAECO está tomando conta disso e próprias investigações e próprias, enfim, atos ali da Secretaria de Saúde dão conta de que alguns médicos estão querendo receber, mas antes de dizer vocês não trabalharam, não tem o tal do comprovante necessário. Tá? E outros que teriam recebido. Isso. E outros que teriam recebido. Eu acho que é uma informação, digamos assim, extremamente contundente, tanto de um lado como de outro, né? Da Secretaria. Ora, nós pagamos e querem receber de novo. Tá. Nós pagamos e querem receber de novo, eu espero e acredito nisso, senão seria impossível, que a Prefeitura tenha comprovantes de pagamento disso. Esse dinheiro saiu de algum lugar. Ninguém pegou na boca do caixa, sem ninguém saber, e levou em moeda efetiva e não deu recibo. Né? Como se você passasse num bar e comprasse um refrigerante ali, desse uma nota de R$10 e não ficou registrado em lugar algum a compra daquele refrigerante. É diferente, não. Pagamento de médicos. Né? Então essa história de dizer, tem médico querendo receber daquilo que já recebeu, isso é um caso de polícia. Se não é verdade que pagaram, também é um caso de polícia. Também tem que ter, né? E os médicos estão aí. Tanto assim que nós pautamos um grupo de médicos que vêm aqui amanhã no Contraponto da Cultura dizer desta situação o que está acontecendo. Esta médica especificamente, o ano passado, Enes, eu denunciei aqui o problema da dobra das horas extras que se compensavam de que forma? Com atestado médico. Então é o seguinte, digamos, eu e você trabalhamos no mesmo setor, Enes, da Prefeitura. Aí, né, o setor lá trabalha 24 horas, né? E aí você pega e diz assim, ô Nelson, como é que nós vamos fazer para aumentar o nosso salário? Tem que fazer hora extra. Então eu pego uma licença médica e você cobra o meu horário. Então você dobra o teu salário. Quando você voltar à atividade, é minha vez de entrar em licença médica. Entendeu? E nós dois trabalhamos 15 dias por mês. Entendeu? E saímos com o salário dobrado. Contentes e satisfeitos. Contentes e satisfeitos do serviço prestado à nação, à pátria e ao município. Entendeu? Isto existe, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Cultura. Existe. O que existe também? Existe a pouca vergonha do jeito que foi tratado a saúde de Foz do Iguaçu. Aí é questão de gestão. Aí é uma questão de gestão, me refiro a isso. A ponto de ontem nós sermos surpreendidos, volta e meia eu digo o seguinte, cuidado, que do jeito que está, se não ter cuidado com o que se gasta, com o que se arrecada, não adianta mais pedir para empresário pagar imposto. Não adianta mais pedir empresário para pagar imposto. Quando você vai colocando uma carga super alta, é um indutor de sonegação. É a primeira coisa que você cria. O cara não suporta. Ele não, entendeu? Então hoje, o pequeno, o médico e o grande, a multinacional, ela se socorre dos caixas que ela tem em outros países. Então a Renault, na França dá uma socorrida, a Renault da Argentina manda uma gaita, a Mercedes, isso, aquilo, a Volkswagen, fechou no prejuízo no Brasil, mas é um prejuízo que você pode pagar. Você não, eles, né? Eles podem se remunerar. Entendeu? O problema, eu estou falando dos mais de 90% do comerciante, do industrial tal, brasileiro. Genuinamente brasileiro. E aí você vai do mercadinho pequeno à grande rede de supermercado, etc. E vai fazendo concorrência, chega uma hora que não tem como fazer concorrência. Doutor Nelson.
Hoje o procurador do município, Vitor... Deixa eu só concluir, por favor. E agora chegou... No ano passado, foi decretado um estado de emergência na saúde de Foz do Iguaçu. Foi no hospital, né? No hospital. Que é o grosso da demanda, me parece, né? É o principal, né? É o principal, que é o grosso da demanda. Estado de emergência. O que o estado de emergência... Por quê? Porque não tiveram dinheiro suficiente, aí as explicações e as defesas são as inúmeras possíveis. Porque nós atendemos muito paraguaio e atendemos muito uruguaio e atendemos muito turista e não somos remunerados por isso. 2, porque a tabela do SUS não é remunerada desde do ano não sei das quantas e não sei o quê. E nós recebemos só 13, 14 reais por paciente do SUS, quando nós deveríamos, quando Maringá, quando não sei aonde, recebe o dobro e tal. Bom, então você tem esse dado. Aí você tem que a Secretaria de Saúde do município caiu a arrecadação. Aí você tem a Secretaria de Saúde do Estado. Dá para fazer, dá para mandar um pouco, dá para socorrer, dá para não sei o quê. Entendeu? Só que é aquela história. Eles falaram que atenderam 67 mil. Mas tem o comprovante de 45. Como é que o SUS manda? Como é que não sei o quê? Aí o ministro vai preso, aí o secretário vai preso, aí até o governador vai preso. Entendeu? Então fica esta burocracia. Então, não está organizado em termos de dados, nada. Os últimos 4 anos não se prestou para nada. E eu não entendo essa conta, porque uma coisa você pode dizer. O dinheiro recebido do Estado, de Sua Excelência o Governador Beto Richa, autorizando o secretário Michele Caputo a mandar para Foz do Iguaçu, foi infinitamente maior do que da administração anterior. Isto é uma realidade, isso é número. Além do que, o governo do estado se compadeceu em várias oportunidades. Não, então deixa que o Costa Cavalcante eu pago, deixa que não sei o quê, deixa que o mutirão da catarata eu faço, e tal, e uma série de situações. O fato é que chegou da seguinte forma, seu Enes. Ontem, ontem era dia 10 de agosto? Ontem era dia 10 de agosto. No dia 10 de agosto, assinado pela prefeita em exercício, Ivone Barufaldi, a prefeita interina, a dona Ivone Barufaldi da Silva, ela assinou um decreto, e o decreto tem o número de 24.776, de 10 de agosto, que estabelece situação de emergência relativamente aos serviços de saúde básica, urgência e emergência no município de Foz do Iguaçu, em virtude do eminente risco de assistência. Ou seja, a excepcionalidade daquilo que é, decretou situação excepcional de emergência. Situação excepcional de emergência. O que significa isso aqui? Só que isso aqui tem trâmite burocrático e legal. O simples decreto em si, o decreto é uma necessidade da filigrana jurídica, burocrática, para você fazer o quê? O governo do estado do Paraná não pode estar mandando sem aquele verbas, sem aquele comprometimento de orçamento, disso, daquilo que já está assinado, que está andando e tal. Né? A exceção não pode acontecer. De governador, não pode acontecer para os prefeitos, por conta do período eleitoral que nós estamos passando. Então, esse estado de excepcional de emergência haverá de ser reconhecido. Para daí, então, o governo do estado ver se tem dinheiro, idem governo federal, porque aqui não tem. E autoriza o quê? Se reconhecido for, autoriza a prefeita Ivone Barufaldi a lançar mão de qualquer recurso, de qualquer secretaria, né? De qualquer programa para pagar a saúde, né? Atendendo os princípios da dignidade humana estabelecidos pela Constituição, etc, 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 etc. O fato é, senhor Enes Mendes da Rocha, que nós precisamos gastar mais uns 40 mil até o final do ano. Milhões. E para pagar as contas velhas, nós não temos um pila. Entendeu? Então chegou o momento de dizer, não tem. Veja, que situação ficou a saúde do município de Foz do Iguaçu.
Então eu sei que as nossas amigas que nos acompanham, os amigos que nos ouvem e tal, todos os dias. Gente, olha o fiasco que foi feito. Diga, Cida, o que é que você queria dizer? O doutor Vitor Hugo Natigal, procurador do município, um dos procuradores do município, que são 12, um cuida da saúde, outro. Ele esteve aqui no Jornal da Cultura e disse o seguinte, doutor Nelson, vou usar exatamente uma frase que ele usou aqui para nós. Cada enxadada que se dá... Uma minhoca? É só essa frase que me chama a atenção. Todos os lugares da Secretaria de Saúde que vai se mexer ou buscar documentos e tal, encontram um problema grave, sério, como esse relatado que o senhor acabou de relatar e que na nossa conversa de pauta, na reunião de pauta ali a gente relatou. Ele até passei a ele a questão dos médicos que estão dizendo que vão entrar na justiça, porque a fala dele de que a situação de pagamento para alguns ocorreu, para outros não. Então, pelo menos aí se vai se desenhar na justiça e documentando aquilo que a prefeitura tem para quem já se pagou e para quem não se pagou, vai se desenhar uma questão judicial. Mas ele fez um relato bastante firme dessa questão de cada lugar que mexe dentro da secretaria, buscando documentos, buscando isso, buscando aquilo, se encontra um problema muito sério e muito grave, relatado por ele. Isso preocupa sim, a dívida da secretaria é muito grande, foi feito um parcelamento de dívida, inclusive entre o hospital com o Hospital Costa Cavalcante, se pagou 10 milhões, parcelou os outros, o restante da dívida de R$500 mil mensais, a secretaria tem que cumprir esse pagamento mensal. Então, assim, é realmente bastante complicado a situação financeira da Prefeitura de Foz no quesito saúde, a pasta da Secretaria de Saúde. Certo. Agora são 12 horas e 29 minutos. Ô Dante, vai chover ou não? Nós vamos voltar no assunto, viu? Sim. Não vai chover, mas tem uma massa de ar fria no sul do país que deve continuar com esse tempo. Foram 7 graus hoje, a mínima foi 7 graus e a temperatura mais baixa nessa semana, nesta quinta-feira, e 22 graus deve ser a máxima hoje, já estamos em 18, e o céu é claro durante toda essa semana, não tem previsão de chuva, e aí as máximas entre 25 e as mínimas entre 10 graus até o final da semana. Agora são 11h29, a temperatura 18 graus. 18 graus aqui. Até 22. Sabe quem que nós estamos recebendo a visita hoje, né? Sei, o Ricardo Azevedo. Não, essa é mais ilustre. Também, essa é mais ilustre. E o Ricardo que está aqui com o jornal Novo Tempo, trazendo na capa que começa a disputa eleitoral. E aí tem aqui a fotografia, eu sou do tempo do retrato, viu, Ricardo? Então tem o retrato aqui do ex-prefeito Paulo McDonald, do advogado Túlio Bandeira, do deputado estadual Chico Brasileiro, tem aqui do Sérgio Barros e o Felipe Mansur. O Felipe está bonitinho aqui no retrato, né? Bem penteadinho. Então é o seguinte, tá? O pessoal aqui no Novo Tempo aqui está discutindo. Lei proíbe propaganda eleitoral nas igrejas. Chama bem a capa. Gostei. Como é que é? Lei proíbe propaganda eleitoral nas igrejas. A capa aqui em cima. Eu acho que a cartilha da CNBB, que ontem o Dom Laurindo fez referência, é necessário. Né? Importante. Quer dizer, ter a consciência, né? Porque, por exemplo, sabe, Ricardo? Ricardo, senta aqui, ó. Senta aqui, deixa eu te cumprimentar aqui. Que eu quero agradecer a tua presença aqui, do jornalista e que é responsável pelo jornal Novo Tempo, Ricardo Azevedo. Ricardo, bom dia, obrigado pela tua presença aqui. Bom dia, doutor Nelson, bom dia a todos da mesa, é um prazer estar com vocês aqui. Olha, nós estamos nesse período eleitoral, por exemplo, contando hoje, quer dizer, as emissoras de televisão e, enfim, a imprensa num todo, as rádio, enfim, quem cobre Foz do Iguaçu, que tem a linha de jornalismo na sua área de atuação, quer dizer, com um decreto excepcional em cima da saúde, ou seja, nós já fomos além da emergência. Não, acabou, né? Passou da emergência. É como se você tivesse rezado a Deus e perguntar o que vem depois do milagre. Que nem milagre resolve a situação nesse particular. O que a gente tem que pontuar é a consciência nossa política, caramba. Nós tínhamos uma Câmara de Vereadores, eu não quero nominar ninguém, eu não quero fazer... Mas escuta, como é que chega num estado desse? É falta de gestão dos próprios vereadores. Eu acho que
tudo foi caminhando para um final melancólico, como a gente está vendo. Eu não quero dizer que nenhum vereador não deu uma importância, entendeu, Ricardo? Sim, mas claro, não tomou a atitude que deveria tomar. Vamos fazer justiça, né? Alguns estiveram sempre com o pé em cima, firme, postado numa questão de fiscalização, que é o papel do vereador realmente. Isso. Né? Porém, a gente sabe aí, é notório que toda a Câmara praticamente 90% da Câmara apoiava o prefeito, né? E dentro de todo esse contexto, é só lamentar isso. Inclusive, vereadores, né? Na própria edição do jornal, trago até casos, para você ver, doutor Nelson, levar para um outro lado, para você ver o comportamento de alguns dos legisladores aí da cidade. Já me veio como denúncia e como informação de que pastores estariam sendo coagidos por alguns vereadores aí que receberam algum favorzinho, tipo uma porta de vidro que foi colocada numa igreja, e agora pedindo apoio para a candidatura. Só que esse pastor foi firme e falou, não, eu não vou apoiar porque meu candidato é outro, e na época que você trouxe essa porta aqui, não era eu que estava na igreja. Então, eu fiz questão de trazer esse fato no jornal, porque não é esse o papel. Então, começa por aí o princípio que a pessoa segue, ou seja, é o momento da gente ficar bem de olho, ficar atento a quem são os nomes aí que a gente pode votar, que a gente pode representar, para que não haja exatamente esse tipo de coisa agora na saúde. Quem vai pagar o pato, como sempre, é a população. E o problema está difícil, Ricardo, está difícil, não adianta pegar. Agora também tem um ponto de interrogação em Mendes da Rocha que eu quero colocar. E a comissão que foi nomeada e que foi não sei o quê, e o Patati que ia resolver todo o problema da emergência, agora vai além da emergência resolver? Bom dia. Bom dia. Olha, ontem, casualmente, eu estava no contexto de um encontro político, aliás, o ex-prefeito de Toledo, Schiavinato. Sim. Que experiência tem aquele administrador, hein? Grande fantástico, administrador. Né? Então, ele, analisando a saúde e especificamente de Foz do Iguaçu, ele disse, nem milagre. Tem que começar a, digamos, cobrar agora de autoridades, e não é autoridades aqui, é fora, para ver se traz essa ajuda para aqui logo no começo, porque senão não vai conseguir, não tem milagre nisso. Os números não fazem milagre, né? Uma dívida dessa, ela chegou naquele estágio impagável. É difícil isso aí. Se não tiver agora um ajuste no começo agora da escalada de campanha, dificilmente lá em janeiro você vai conseguir botar isso no eixo. A coisa é por aí, não. Tem que começar a, digamos, trazer valores de fora agora, porque daqui não tem jeito. Olha, daqui está tudo comprometido. Se paga o de hoje, o de ontem fica atrasado. Se paga o de ontem, o de hoje não tem como, ele passa para amanhã. E o de amanhã principalmente, né? Não sabe o que poderia se investir na saúde para melhorar, ou então colocar pelo menos nos eixos, né, doutor? Olha, Ricardo, a título de compreensão, já disse aqui e continuo dizendo, eu não por exemplo, pegar agora a figura da prefeita Ivone Barufaldi, interina, e dizer o seguinte, olha, o que não sei o que não sei o que. Tá, que não vai resolver absolutamente nada. Mas, olha, conversando, quero saber, por exemplo, a Secretaria de Administração também não viu isso no tempo do compadre Reni Pereira? Não, eu acho que nós temos que ver, porque, e olha, o Nelson Boca Larga lá do Contraponto está falando há 2 anos, entendeu? Cuidado que vai chegar o dia que não vai ter cheque para pagar. Cuidado que vai chegar o dia. Está sendo tocado. 7 empresas trabalhando. Com CNPJ num espaço quadrado de 12 metros quadrados, dizendo que eram fornecedores de hospital. Pô, caramba. Entendeu? Cuidado que vai chegar um dia que não vai ter cheque para pagar. É hoje, antes. Chegou ontem. Ontem a dona Ivone disse, eu não tenho mais cheque para pagar. Então vou considerar e fazer um decreto para ver se nós chegamos até o final do ano levando esta situação. E tem um detalhe, né, doutor? Após as eleições, em 1º de janeiro, quem assumir com certeza declara uma moratória. Aí tudo que está atrasado fica paralisado, ninguém recebe mais nada. A moratória, né, poderia ser instalada agora ou não?
Poderia, num estado de calamidade e tal, só que o problema é o seguinte, o Cida, é uma questão de credibilidade. Verdade. É uma questão de credibilidade. A moratória, ela tem sim um poder técnico, jurídico, econômico, financeiro para o município, que é o seguinte: calma que você vai receber o teu, eu só não vou te pagar nesses 3 primeiros meses, nesses 6 primeiros meses. Né? Imagina o desespero de quem tem conta para receber. Eu tenho que bola de neve que vira isso, né? Tá. Então é o seguinte, a dívida com o Costa Cavalcante, entendeu? Presidente da Itaipu Nacional, com o Ministério da Saúde, com a direção do Hospital Costa Cavalcante, da Fundação, vão ter que fazer um bem bolado e dizer o seguinte: esqueça que esse que está aí atrasado você vai receber no mês. A dona Ivone pegou 10 milhões de reais esses dias. Não é que a dona Ivone pôde manejar 10 milhões da prefeitura. Por conta do quê? Daquela compensação que faz a rede bancária quando quer movimentar as contas do município e especificamente a conta de salário. Né? Então levou-se para um banco, o banco disse o seguinte: pago tanto, e pagou 10 milhões. Os 10 milhões, eu acho que nem do banco saiu. Já ficou... Está parecendo a nossa realidade, né? Recebe num dia, já não tem nada na carteira no outro. O senhor falou de vereadores, eu vou só dar uma pincelada, porque nós vamos continuar nesse assunto. Aqui o que não falta é assunto, né? Recebemos uma informação que a CPI Pecúlio da Câmara de Vereadores deve estar encerrando os seus trabalhos. Nós vamos atrás desse desfecho com o vereador Edílio, com o vereador Bobato. Mas não tinha um processo lá para caçar o prefeito? Com o vereador. Vamos ver que desfecho se dá. Não, inclusive, hoje vence-se o prazo de defesa do prefeito. E nesse momento... deu por encerrado e agora vai ter que ter um relatório. E esse relatório vai ter que ser votado. Nós vamos ouvir os membros da comissão, que são os 3, vereador Vitorassi, vereador Edílio, vereador Bobato, mas nos chega a informação de que poderá estar encerrando o trabalho dessa operação Pecúlio aí. Mas eu fiquei sabendo também... Aí eu faço uma discussão aqui com o senhor, o seguinte: eu posso estar errado, mas assim, essa comissão, essa CPI, ela foi instalada com qual objetivo? De apurar as irregularidades que estavam sendo apontadas pela Justiça Federal, dizendo que funcionários públicos, isso e aquilo e tal, praticaram o desvio de dinheiro. E conseguiu ouvir a mais do que a polícia, que é o caso do motorista da empresa. Deixa eu fazer um questionamento aqui. O questionamento que eu faço é o seguinte: a CPI, na minha visão aqui, Cida, não sei... E daí virou comissão processante. Ela poderia ser bastante eficiente no momento que estava tudo bloqueado, tudo lacrado. Mas no momento que a Justiça abriu para todo mundo, eu não sei, acho que ela parece que meio que perdeu Não, mas peraí. Se verdade for, a menos que você diga que o Ministério Público Federal está mentindo, que o juiz está mentindo e que a Polícia Federal esteja mentindo. Eu sou vereador, eu faço o quê? Eu tenho que tomar uma providência enquanto vereador perante o funcionário público, o administrador maior. Por isso que é interessante esse relato final dessa comissão, se esse realmente estiver acontecendo. Aí é que está. A responsabilidade da prefeitura, da Câmara de Vereadores, não é se sobrepor aquilo que faz o Ministério Público, a polícia, coisa parecida. É fazer a sua parte. A sua parte. Ou seja, o que eu, como munícipe, digo para os vereadores? Vocês receberam um caminhão de denúncia e fizeram o quê, cara pálida? Isso. Né? É isso que nós temos. É aí que eu queria chegar. Tá? Você tem um prefeito preso. Decretaram a prisão do prefeito. Outra coisa, doutor, eu fiquei sabendo que parece que nem o advogado dele está tendo direito a falar com ele, e também na Câmara, hoje eu estive lá visitando... Pelas conversas nos bastidores, parece que eles estariam pedindo uma prorrogação desses mais 10 dias para a defesa do prefeito perante a Câmara Municipal. Olha, Ricardo, eu vou fazer uma parte nessa fala. Eu conversei com o doutor Egídio Arguelli, que é o advogado do prefeito até então, Reni Pereira. No início, no dia que o prefeito foi preso, ele realmente me confessou que ele teve problemas e acabou tendo contato com a OAB, que o auxiliou, e que essa dificuldade não existiu. Ontem, quando nós ligamos para ele na hora do contraponto, ele disse: olha, eu não posso atender vocês nesse momento que eu estou aqui com o delegado.
e a gente não conseguiu continuar. Então está tendo acesso. 11h41. Vanessa do Jardim Tarobá, minha querida, você está na linha a tempo? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Diga, Vanessa. Eu estou escutando essas confusão de médico e tudo. Eu gostaria de fazer uma pergunta, doutor. Pois não. Segunda-feira à noite, eu levei minha filha ali no Morumbi, emergência, tipo assim, né? Aí fizeram todas as fichas, pegaram o cartãozinho e tal. Aí a gente esperou um pouquinho, não esperou bastante, pouquinho só. Aí a enfermeira chamou, mediu a pressão e só escutamos conversa lá. Tipo assim, a médica tem uma médica aqui, mas só é emergência, não sei o que, porque ela não recebeu. Tá, se eu fiz a ficha, quem vai receber? Pois é, agora... médica, sem me atender? Aí a enfermeira me mandou aqui embaixo aqui perto de casa, aqui no Maracanã. Aí eu liguei lá para ver como é que fazia para marcar a consulta. Não tem médico, só a partir de segunda-feira. É o postinho ali do lado do ABC, Vanessa? Isso, exatamente, Cida. Aí eu queria saber, se ela fez a ficha lá em cima, é a enfermeira que vai receber a consulta? Só tirou a pressão? Ou quem que recebe? Meu Deus. Olha, dona Vanessa, para a gente tentar nesse momento, deixa eu ser bem sincero, todo mundo na prefeitura e nas secretarias ouve esse programa. Todos. Todos eles. Eu vou pedir para que alguém atenda a senhora, que tem um gesto de humanidade nesse momento. Ou ele está no rastro, como diz o outro, seguindo... Mas tá tudo bem, eu só queria saber isso, porque se todo mundo vai lá, faz a ficha lá, fazendo a ficha, alguém tem que receber. Sim. E se a médica não atende, então quem vai receber? É o dinheiro que eu não usei nada, eu vou passar para alguém, sei lá. Verdade. Dona Vanessa, ouve sempre a rádio? Todo dia, a Cida sabe quem eu sou eu. Então tá bom, obrigado pela... Bom? Um abraço, fica com Deus. Se a Cida sabe, eu já fiquei mais contente ainda, viu, dona Vanessa? Não, a Cida é gente boa, nossa, a Cida é. Então tá bom. Dona Vanessa, obrigado pela audiência. Deixa eu falar aqui no meio desse caos de saúde, pelo menos tem uma solução aí para aqueles que infelizmente têm problema de rins. Porque o que ocorre? Tem gente que depende do SUS, que tem problema de rim, tem gente que, felizmente, tem um pouco mais de recurso material, mas daí para sair, tratar de rim, tem que sair para uma outra plaga, para um outro lugar, para um outro, né? Entendeu? Agora, aqui na Tríplice Fronteira, tornou uma referência para a saúde de seus rins. A Meta Saúde, Clínica do Rim, foi construída especialmente para o diagnóstico, prevenção e tratamento de doença dos rins. Tratamento de diálise com equipamentos novos de última geração, sessões de diálise com 100% de descarte dos materiais usados, essenciais na segurança e o conforto do paciente. Equipe experiente e humanizada. Meta Saúde, Clínica do Rim, na Rua Javaé 57, Jardim Festugato, pertinho do Zoológico e do Hospital da Unimed, com estacionamento próprio. E o telefone é 3572-8177. Vai lá na Meta Saúde e diz, olha, nós ouvimos essa notícia lá na Rádio Cultura, é verdade, são equipamentos feitos, os alemães são especialistas na fabricação de raio-x, disso, daquilo, desses equipamentos todos, de ressonância e tal, e que eu acho que estão na tecnologia de ponta, pode ter outro país, mas melhor que a Alemanha não tem, tenho certeza. E aí todos esses equipamentos importados, olha, tinindo de novo em folha, e que as pessoas podem ter um tratamento de rim com maior dignidade, com maior eficiência, com um diagnóstico mais preciso, porque tem profissionais e tem tecnologia para prestar. Aqui, agora em Foz do Iguaçu, ali pertinho do terminal rodoviário, é que foi instalada a clínica. Você que tem toda a Foz do Iguaçu, decore salteado, eles, é no Jardim Festugato. Lembra da Rua Javé ou não? Chega a lembrar da Rua Javé, do Jardim Festugato? Sim. Entendeu? Que é pertinho ali do zoológico, do hospital da Unimed ali, né? Próximo, então, ao terminal rodoviário. Eu tenho que ir eu tenho que faturar. Eu tenho que faturar. Os nossos convidados aqui estão, e é o contraponto da cultura, a voz do povo. Tem tanta coisa, mas coisa triste hoje. O Eli ainda vai voltar daqui a pouquinho com a secretária municipal de saúde. Nós vamos desdobrar o assunto da médica,
porque a gente precisa falar sobre esse assunto, até em resposta aos ouvintes, às pessoas que nos passaram essa informação. O assunto é mobilidade depois do intervalo? Mobilidade, doutor Nelson, e é um assunto bastante importante. O fórum que terminou ontem, olha, parabéns para quem foi. A gente sabe que nem todos conseguiram chegar lá, mas quem foi, a carta de Foz, olha, eu acho que, como o senhor disse ontem, uma vez por mês nós vamos falar de mobilidade. Porque quando você fala de mobilidade, você está falando de segurança do trânsito, você está falando de paisagismo, você está falando de uma série de situações quando você fala de mobilidade. Depois do intervalo eu volto.